Ibovespa subindo mais de 5% na semana? O que aconteceu? Bom, eu sou o Wender Suzano, sou analista de investimentos aqui da Valorama e resolvemos gravar esse vídeo para explicar os principais pontos dessa semana tão atípica do nosso índice Ibovespa aqui no Brasil. Bom, como eu disse anteriormente, nosso principal índice acionário está subindo cerca de mais de 5% e o principal destaque foi exatamente lá na terça-feira, dia 11/4, onde o mercado subiu cerca de 4,29% em apenas um dia. Uma alta muito expressiva quando se trata de retornos diários. Nesse dia aconteceu vários aspectos, expectativas sobre a taxa de juros, expectativas de inflação lá fora e os dados do IPCA aqui no Brasil. Bom, além desses fatos, além desses pontos, trouxemos aqui também outros detalhes relevantes para você entender por que o Bovespa subiu tanto naquele dia, tá? Claro que é uma opinião nossa, é uma análise que a gente fez internamente e achamos que vale muito a pena você ter conhecimento desses aspectos. Bom, primeiro ponto, como eu disse anteriormente, o Bovespa subiu cerca de 4,29 lá no dia 11/4, foi basicamente numa terça-feira, tá? No dia seguinte, lá na quarta-feira, no dia 12, ele também teve uma alta de 0,64 e nos dois dias seguintes, aí, hoje e ontem, tivemos aí uma pequena correção e até o momento o Ibovespa chegou a cair um pouco mais, mas já recuperou tudo e segue subindo, tá? Primeiro ponto, pessoal, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Bom, o principal destaque, basicamente, lá no dia 11 foi exatamente o IPCA. Para quem não sabe, aí, o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, tá? É um indicador que mede aí a inflação aqui no Brasil, é um indicador extremamente relevante. Esse aqui foram os dados do nosso relatório que a gente sempre divulga aí para os nossos clientes, para os nossos assinantes, tá? E aqui a gente explica um pouco sobre o que é o IPCA, mas detalhe é exatamente isso aqui, ó. A taxa de inflação vem em torno de 4,65%, né, a inflação medida pelo IPCA. Então foi uma inflação que ultrapassou aí, quebrou a barreira aí dos 5% aí de inflação, né? Então veio um dado aí muito bom como no quesito de inflação alta e ser ruim para o Brasil, né? A gente vê que, por exemplo, a taxa de juros aumentou, a taxa Selic aumentou, né? Não passou de 3,75, já está há bastante tempo aí nessa região dos 3,75, justamente para ter o controle dessa inflação, tá? E o que fez o mercado aí basicamente subir tanto nesse dia? De acordo com a inflação ter atingido esses objetivos estipulados pelo Banco Central, que era exatamente em torno ali de 5%, 4,5%, né? Após chegar aí a atingir o nível de 4,65% divulgado lá no dia 11, o mercado viu com bons olhos e é bem provável que futuramente o ciclo de alta da taxa de juros aqui no Brasil possa vir a se encerrar e nas próximas reuniões aí vamos ter, obviamente, ainda um dado de inflação do mês que vem, mas na próxima reunião do Banco Central pode ser, pessoal, tem uma grande possibilidade de vir aí um corte na taxa de juros, justamente porque a inflação já chegou a atingir o objetivo aí e já atingiu, por exemplo, a mínima aí na casa do 4,65%, né? Se a gente for olhar aqui desde lá do ano passado, desde lá de março de 2022. Então, de um ano para cá, a inflação já caiu bastante aqui no Brasil. A taxa de juros ainda não caiu, né? Ficou se mantendo aí na taxa do 13,75 desde agosto de 2022. E agora, de acordo com esse nível de inflação, os mercados veem isso com bons olhos, tá? E isso também impactou diretamente na alta do Ibovespa. Foi só isso? Obviamente não. A gente teve, por exemplo, essa notícia no dia 11, mas no outro dia a gente teve inflação nos Estados Unidos, que era um outro dado que eu queria trazer aqui para vocês também. No caso é o CPI, né, ou IPC aqui no Brasil, mas em inglês a sigla é CPI. O CPI americano também aí, como a gente pode observar, a taxa de juros lá nos Estados Unidos demorou um pouco para subir, né? A gente comentava aí que podia ter subido um pouco antes aí lá no Banco Central americano, né? Mas como a gente pode observar aqui, à medida que a taxa de juros foi subindo nos Estados Unidos, como a economia, né? Como a gente pode observar, como a economia ela reflete assim de imediato essa alta na taxa de juros lá nos Estados Unidos, diferente aqui da nossa. Olha só, a nossa foi subindo e depois aos poucos a inflação foi caindo. Lá não, a partir do momento que já foi subindo aqui de 0,25 para 0,50, a inflação já foi caindo aqui de 8,50 para 8,30, enfim. Depois que foi subindo um pouco mais aí a partir dos 2,50 aqui, que aí veio a queda brusca na inflação, né? E também a gente pode observar aí o controle, né, que a gente tem, por exemplo, a taxa de juros lá fora, um ponto
é extremamente relevante para o mercado mundial. E a gente vê que, por exemplo, o problema lá nos Estados Unidos, tanto na Europa também, era a inflação. E os bancos centrais estão agora, depois de muito tempo aí lá fora, eles estão conseguindo conter essa alta da inflação. Agora está caindo com o aumento aí da taxa de juros, tá? Como eu disse anteriormente, aqui no Brasil a gente caiu mais cedo, né? No caso da inflação, a gente subiu a taxa de juros mais cedo, obviamente a inflação caiu mais cedo, né? E é bem provável, a expectativa do mercado aí, tá, pessoal, que nas próximas reuniões do Banco Central a taxa de juros pode vir a cair, né? Pode abaixar aí, por exemplo, de 13,75 para 13,50 ou 13,25. Vamos ver qual vai ser as projeções do mercado daqui a 2 meses. Mas o mercado olhou bastante com bons olhos nisso aí, né? E isso obviamente refletiu no índice Bovespa e também no nosso dólar, que é exatamente o outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, tá? E Bovespa, para quem não vai se lembrar aí, chegou a perder a casa aí dos 100 mil pontos, né? Uma região extremamente relevante, né, para o principal índice acionário. O ponto de 100 mil pontos aqui é a região mais importante do mercado, praticamente do Ibovespa, tá? Para quem não acompanhou aí lá no passado, né, tivemos a festa do 100K, que foi exatamente a primeira vez que o Ibovespa chegou a romper essa região, né, dos 100 mil pontos. E depois, quando rompe essa região, ela tende a ficar bastante tempo acima dessa região, né? Então, aqui a gente rompeu a casa dos 100 mil pontos, né? Depois caímos devido à pandemia, depois voltou novamente a subir acima de 1.000 pontos, 100 mil pontos. E depois, depois dessa alta aqui lá de 2020, né, em torno ali de novembro de 2020, a gente vê que o mercado ainda não fechou, ficou abaixo aí dos 100 mil pontos, tá? Um suporte extremamente forte. E aí a gente vai juntando os pontos. O que aconteceu lá no dia 11? O Ibovespa estava na região de 100 mil pontos, que é exatamente um ponto de suporte muito forte para o ativo, agora falando já em pontos técnicos, tirando um pouco do cenário macroeconômico, tá? O Ibovespa estava em região de ponto técnico muito forte, né? Então aquela região de 100 mil pontos atrai bastante comprador, né? Tinha muita ação descontada, tá, pessoal? Tinha muita ação aí negociando em suas regiões de mínimas, então esse também é outro ponto muito relevante, né? O mercado olhou, olha, a expectativa agora, futuramente, nas próximas reuniões do Banco Central, pode vir a ser um corte na taxa de juros. Isso é bom para o aquecimento da economia, né? E geralmente quando os juros caem, a nossa bolsa tende a subir, tá? Então o mercado olhou, olha, próxima reunião pode ser o corte na taxa de juros. E Bovespa está em região de suporte forte. Tem muita ação de boas empresas sendo negociada aí em regiões de mínimas. Então isso tudo juntou, né, e fez aí muito atrair também capital estrangeiro, que é exatamente o outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês logo em breve, tá? Mas juntando essas informações, aí o mercado viu uma oportunidade muito grande aqui no nosso índice Bovespa, exatamente no ponto que estava na região aí dos 100 mil pontos, né, lá na terça-feira. Foi exatamente que o mercado subiu bastante aí lá nesse dia, tá? Lá na terça-feira, dia 11/4, tá bom? Além desse ponto técnico, queria trazer também agora um pouco da visão, voltando agora da visão macroeconômica, que é exatamente os dados do investidor estrangeiro, tá, pessoal? A gente já mostrou para vocês aqui nossos 10 minutos de economia, a gente sempre traz esses dados aqui sobre o fluxo de capital estrangeiro, né? E olha só, olha o quanto de fluxo de capital estrangeiro entrou aqui na bolsa lá no dia 11/4. Lembrando que esse dado aqui, a gente só tem ele 2 dias úteis para trás, né? Então, para a gente receber esse dado aí, a gente recebeu ele lá na quinta-feira, no dia de ontem, a gente está gravando na sexta-feira, né? E a gente recebeu aí que lá no dia 11/4 entrou um forte fluxo de investidor estrangeiro aí aqui na nossa bolsa, tá? Foi praticamente 1 bilhão e 84 milhões aí somente nesse dia, tá, pessoal? E se a gente for observar como está aí o fluxo de capital estrangeiro aqui na bolsa no mês, né, no mês de abril aí basicamente, deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar, a gente tem aí o estrangeiro com fluxo positivo de 1 bilhão e 730 milhões de reais comprados aqui na nossa bolsa, tá? Então a gente vê aí que está sendo um mês onde está chegando capital estrangeiro, né, está chegando os gringos, e esses caras, eles são os grandes players do nosso mercado, a gente pode observar aí, geralmente sempre quando esses caras estão na ponta compradora, o nosso índice Bovespa tende a ter uma valorização naquele mês, e nos meses que eles estão vendidos, estão na ponta vendedora, aí, com fluxo negativo, o Bovespa tende a ter um desempenho negativo no mês, tá? Mês passado, mês de março, para quem não se recorda, vou até colocar aqui para a gente observar, eles ficaram de saldo negativo, tá? Um fluxo negativo, mês de março e mês de fevereiro também.
Foi isso mesmo, peço perdão aí. Mês de março eles ficaram com fluxo negativo, nosso índice Bovespa caiu cerca de 2,91%. E lá no mês de fevereiro também eles ficaram com um fluxo negativo. A gente apresentou aqui para vocês, trouxemos todos os dias de fevereiro aí como estava o fluxo do investidor estrangeiro e estava negativo também. E nosso índice Bovespa caiu cerca de 7,49%. Tá? Então esses pontos chamaram a atenção dos grandes players dos mercados, que são exatamente esses estrangeiros, são os famosos gringos aí, né? Então, juntando todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, pontos técnicos, pontos macroeconômicos, pontos ali do cenário de taxa de juros, inflação, que fizeram aí nosso índice Bovespa valorizar só nessa semana mais de 5%. Segue negociando, mais cedo ele tentou chegar a uma possível correção, chegou a cair em torno de 0,90%, cerca de 1% de queda, mas já virou novamente e está sendo cotado agora a 0,11% de queda, na casa dos 106.338 mil pontos, tá? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Qualquer dúvida, comente aqui que a gente vai responder vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.